a velha guarda da Portela: Armando Santos, Argemiro, Casquinha, Alberto Lonato, Francisco Santana, Monarco, Manasseia, Alvaiade. Vou marcar meus cabelos brancos. A escola de samba é mais do que um desfile, é todo um processo de vida popular localizado num determinado reduto e fazendo arte e vida. No caso da Portela, até um fato muito interessante. A Portela, segundo uma tese que defende nesta bela monografia sobre Paulo da Portela, a Marília Barbosa da Silva, fez essa pesquisa em companhia da Lígia Santos, a filha do Donga, ambas professoras. Antes de ser uma escola de samba, era um reduto do Rio de Janeiro em que praticamente o que menos se fazia era samba. A Portela era principalmente um local, ainda dentro da década de 20, era uma roça, um local tão distante do centro do Rio de Janeiro que ainda tinha muito mato, muito quintal, e onde a população local fazia mais, na realidade, jongo e caxambu do que propriamente samba. Mas sobre essas coisas, quem pode falar muito bem é um dos mais antigos componentes da velha guarda aqui do meu lado, não é? O Alvaiade, que parece que tem até alguma coisa para dizer sobre esse hino da Portela que nós acabamos de ouvir, né? Sobre o hino da Portela, eu tenho alguma coisa a dizer. Na época, eu era o chefe de conjunto, ensaiador geral, e foi combinado, eu combinei com os compositores, que cada um só podia lançar 2 músicas, e elas mesmo se eliminavam. Aí o Chico, encontrei com ele perto da padaria do teu nome do elemento agora. Joaquim. Ah, ele não é Joaquim, não, era outro nome. Miranda, exatamente. Ele falou, mas eu estou com um samba aí, muito bom. Eu digo, mas eu Chico, você já fez as 2 músicas, tá no terreiro. Aí ele falou, mas aí ele cantou. Eu canto uma música, ele cantou. Eu digo, meu Deus, essa coisa é interessante. Eu vou quebrar o protocolo. Não falei assim para ele, vou quebrar o protocolo e vou explicar a você por quê. Eu posso morrer amanhã, ou você morrer e ninguém tomar conhecimento dessa música. E essa música foi lançada. Os anos passaram-se e lá um dia a diretoria se reuniu para escolher o samba hino da escola. Foi este samba que está aí hoje, que foi apresentado hoje. Se isso não acontecesse, esse samba não seria o samba hino da escola, porque ninguém tomava conhecimento. E teria morrido porque o próprio autor era capaz de esquecer. Talvez por falta de estímulo. Ou ele, a falta de estímulo. Mas conclusão, foi uma felicidade minha e dele e da escola. A Marília conta aqui no livro sobre o Paulo da Portela uma coisa muito interessante. A Portela veio a travar conhecimento com o samba que se fazia no centro da cidade através do pessoal do Estácio. Porque havia uma tal de Dona Esther, que você conheceu, né? Parece que era uma mãe de santo, que quando ia para Oswaldo Cruz, levava um pessoal aqui da cidade, que eram aqueles bambas. Ela morava. Então ela recebia em casa um pessoal que vinha daqui do Estácio, né? Dava festa lá 2, 3 dias, até semana, né? Até semana. E nessas reuniões da Dona Esther, aparecia o Brancura, aparecia o Ismael Silva, aqueles bambas, eu acho que o Zé Confome de um pouco depois, aqueles bambas do Estácio. E, inclusive, gente que era vizinha do Estácio, mas não tinha nada a ver com o Estácio, como o Heitor dos Prazeres. E o Heitor dos Prazeres entra na história aqui, depois grande pintor primitivo, realmente muito talentoso, mas também como todo sujeito ligado na época ao sistema das gravações, já muito malandro.
Então começa uma primeira briga dentro de uma escola de samba por uma coisa que até então era desconhecida, que era a autoria do samba. E isso tudo surgiu por causa de um samba do Antônio Rufino, chamado Vai Mesmo, né? Como é que essa história vai? Esse samba de Rufino, que eu era garoto na época da coisa toda, que houve lá um papo entre ele e tal, entre o Rufino e o Heitor. O Heitor então disse: eu vou gravar essa música. Ele aceitou naturalmente, tem que aceitar, aceitou e tal. Mas nessa gravação, o nome do Rufino não consta. Dançou. E Malebamba comprou essa briga, sabe? Malebamba comprou essa briga e ficaram inimigos até mesmo eles parecerem, nunca mais se cruzaram, mas sobre qual desta música do Rufino. Quer dizer, um dos mais antigos sambas de terreiro da Portela, então provoca uma briga entre uma pessoa vinda de fora, porque na realidade o Heitor era de fora, quer dizer, ele ia lá por causa de Dona Estera, aquela coisa, por causa de uma amizade com o Paulo da Portela, não é verdade? E ele vai na Brunswick, como o Heitor já era um homem que gravava discos, e daí a amizade do Paulo da Portela com ele, né? Que o Paulo da Portela era uma pessoa que gostava de se comunicar, de transar em várias áreas, ele visitava outras escolas, rancho, fazia marcha para rancho e tal. Se torna muito amigo do Heitor e o Heitor se aproveita e grava na Brunswick o samba do Rufino. E você, por causa daquele negócio se não me engano, foi você que, por causa daquele negócio de ter baleiro no trem e tudo, você acabou fazendo um samba até que captava esse ambiente do trem, né? Naquela época era uma feira livre dentro dos trens. Naquele tempo era bala, mas era 10 no tostão, bala da 10 no tostão. E vendedor de jornal. Vendedor de jornal, tinha um escurinho com nome cheiroso, tá? Que também vendia seus negócios dentro do trem. Bilhete de loteria. Tudo isso acontecia. Então, não foi no remédio de propósito, não, mas tudo acontece. Então acontece o seguinte: eu fiz um negocinho com referência àquilo que acontecia dentro dos trens. Como é que você chamou esse samba depois? Chamei de baleiro. Baleiro? Era isso. Foi isso. Agora esse samba foi feito, sei lá, eu tinha meus 17, 18 anos, até hoje não tem uma segunda parte. Quer dizer, que esse como aqueles sambas daquela época que só tinha a primeira, ficou na primeira, né? Ficou na primeira. Quer dizer, é um samba à moda antiga ainda. A moda antiga ainda. Agora, veja bem, eu estava dizendo que o negócio era muito improvisado. Era improvisado, mas funcionava. E no caso da Portela, pelo que a gente lê nessa excelente biografia do Paulo da Portela aqui, traço de união entre duas culturas, quem supria sozinho todo esse processo de organização que não existia era o Paulo da Portela, né? Realmente, Paulo da Portela, eu reputo o Paulo da Portela o maior ensaiador de escola de sambas, que mesmo agora, depois de ter falecido há muitos anos, ainda não vi um elemento com a capacidade para preparar um conjunto igual a ele. E como comunicador, para se comunicar, o Paulo era um elemento que onde ele chegava, vou dizer o seguinte, era a simpatia ambulante. Onde ele chegava, a simpatia chegava 3, 4 metros na frente. Ele tinha essa facilidade, tinha esse dom, tinha essa coisa que a natureza dá, e o que vem, que nasce com a gente, só sepultura é quem tira. Então é por isso que eu reputo o Paulo maior. Ele tinha uma capacidade de organização, de liderança, e também eu vejo aqui em fotografias, ele inclusive ensinando passos, quer dizer, ele fazia, além de fazer samba, parece que ele sambava também. Fazia... Não, sambava pouco. Sambava pouco, né? Mas era um grande mestre. Era um grande mestre. Sambava pouco. Agora, o grande sambista da Portela mesmo, para dizer no pé, foi o Cláudio Novo. Cláudio Novo. Agora, o Paulo da Portela, ele não fazia apenas samba, ele fazia marcha para rancho também, né? Ele era metido com rancho também e tal. E fazia visitas, segundo a Marília conta aqui, baseado em depoimentos de vocês mesmo. Ele era um public relations nato, né? Ele ia nos lugares e promovia a escola e se promovia ele mesmo, quer dizer, era um... Agora, uma coisa interessante é que, segundo consta, um dos sambas enredo dele
seria apontado hoje como um dos primeiros sambas enredo, no sentido da letra fazer referência ao enredo do desfile. Foi aquele negócio do Carnaval professor de 39. de 39. Como é que é essa história? O enredo era O título do esqueço do Teste ao samba. Teste ao samba. Teste ao samba. Ele fazia um professor que distribuía diplomas a sambistas, né? Exatamente. E o samba fazia referência, né? Você se lembra da letra do samba Sem Cantar? Vamos começar. Agora o Monarca lembrou ainda agora aí, né? Nós passamos aí, dá um tomzinho aí, né? Ele cantava, mas a segunda parte ele não cantava. A segunda parte cantava só a primeira. Ah, peraí. Eu leio a Marília, ela dá a letra aqui, eu vou ler então. No desfile de 39 era um teste. Então, diante da comissão julgadora, enquanto se cantava esta letra, ele ia distribuindo, né, uns canudos enrolados como se fossem diplomas. E a letra era: vou começar a aula perante a comissão. Muita atenção. Eu quero ver se diplomá-los posso. Salve o professor. Dá a mão para ele, senhor. 14 com 2 são 12, 9 fora, tudo é nosso. 100 dividido por 1000, cada um com quanto fica. Não pergunte a caixa surda, não peça a cola cuíca. Nós lá no morro vamos vivendo de amor, estudando com carinho o que nos passa o professor. Bonito até a letra mesmo. Agora a melodia da primeira parte, eu, Monarca, nós lembramos alguma coisa. Mas a segunda parte vocês não lembram. Mas vamos lembrar a primeira parte então. Vou começar a aula perante a comissão. Agora, o nosso amigo ali, o Argemeiro, você tem jeito de ter história para contar também dentro da Portela. Hoje está compondo igual um garoto aí. Compondo igual um garoto. E já é até da grau. Agora tem outra coisa. Eu faço samba 52. Você começou com 53. Se você me acompanhar, eu vou fazer samba até 100, não sei o quê.